Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nessa aula trataremos como aplicar e avaliar tempestade cerebral. Mas antes vamos à nossa citação inicial. No Egito, as bibliotecas eram chamadas de tesouro dos remédios da alma. De fato, é nelas que se cura a ignorância, a mais perigosa das enfermidades e a origem de todas as outras. Objetivo de aprendizagem: aplicar e avaliar a estratégia tempestade cerebral, utilizando as orientações do método E3A, analisando o perfil da turma e fazendo adaptações quando necessário. Primeira questão: quando posso aplicar? Pode ser antes ou depois de iniciar o tema. Antes de abordar um tema. Quando você quer começar o tema a partir do conhecimento da turma, ou seja, você quer saber o que cada um pensa sobre aquele assunto. Aí você utiliza a tempestade cerebral de uma forma um pouquinho diferente. Vejamos. Comece com um questionamento a respeito de assuntos relacionados ao novo tema. Deixe a turma responder com base nos conhecimentos que ele já tem. Anote as respostas e depois comece a trabalhar essas contribuições de acordo sempre com seu objetivo de aprendizagem. Isso é muito importante. Seu foco é sempre o objetivo de aprendizagem. Durante essa fase, você pode classificar as palavras ou expressões fornecidas pelos alunos. Lembre-se que nesse momento não há julgamento. O ideal é que todos participem e exponham sua opinião. Esse tipo de dinâmica é importante, pois o aluno expõe os conhecimentos que ele adquiriu ao longo da vida, exercita o respeito às ideias dos colegas e pratica a participação no cotidiano das aulas. Importante recordar que, se o aluno colocar algum termo que aparentemente está fora de contexto, não comente nada no momento. Lembre-se que você ainda está na etapa de levantamento das contribuições, onde o atraso do julgamento deve ser exercitado por todos. Agora não é hora de analisar as expressões. Quando terminar a fase de levantamento de ideias, ou seja, do exercício do pensamento divergente, analise cada opinião sem constranger nenhum aluno nos comentários. Se um ou dois alunos colocaram ideias que podem, a princípio, parecer desconexas, pergunte, mas não só a eles. Neste caso, pergunte a mais ou menos 4 alunos. Escolha expressões de forma aleatória e pergunte: qual de vocês falou isso? Qual foi sua visão? Escute e ao final agradeça. Ok, grato. Quando chegar naqueles 2 alunos, proceda da mesma forma. Vejamos um exemplo. Imagine que eu vou ministrar uma aula sobre diagnóstico organizacional. Eu poderia começar assim: hoje vamos abordar o tema de diagnóstico organizacional e perguntaria para a turma: por que é necessário fazer um diagnóstico organizacional? Qual a sua importância? Como o tema é amplo, é bem possível que eu consiga amarrar todas as contribuições e dar certo sentido a elas. Mas e quando não der para aproveitar uma contribuição? Nesse caso, vou fazer o mesmo. Vou perguntar ao aluno e verificar qual a linha de raciocínio que ele utilizou, sempre com a minha mente bem aberta para tentar dar sentido ao que ele falou. Mas e se eu não conseguir? Bem, nesse caso, trabalharei o que ele está falando de forma a reorientar seu raciocínio, sem falar especificamente com ele, falando de forma genérica para toda a turma. Mas sempre agradecerei a contribuição, comentando que foi uma ótima oportunidade de enriquecer o assunto ou algo do tipo. Dependerá, é claro, da situação. Bem, então sigo com a análise e vou amarrando os conceitos. Isso pode durar alguns minutos ou até parte da aula.
Nesse tipo de aplicação da tempestade cerebral, a duração pode variar bastante. Lembrete: se faltar expressões que você considera que são importantes para realizar seu trabalho, continue fazendo questionamentos para que a turma descubra o que está faltando. Se não conseguir, você pode complementar, sempre levando-os a refletir. Caso você inclua uma palavra ou expressão, pergunte aos alunos o que acham. Por que aquele termo é importante? Bem, essa é uma forma simplificada da aplicação da tempestade cerebral. Vamos para outro tipo de aplicação no qual você ainda é o condutor ou facilitador. Depois de abordar o tema, por que fazer? Serve para fixar o conteúdo e tirar possíveis dúvidas, amarrar o raciocínio em torno daquele tema para que você tenha a certeza de que seu aluno entendeu o contexto do que foi falado. Ok, mas tem uma terceira forma muito interessante de aplicar essa estratégia. Depois de um tema abordado, quando você precisa que seus alunos encontrem a solução de um problema. Agora, eles é que conduzirão a estratégia. Serão formadas as equipes e em cada uma haverá um responsável por conduzir a tempestade cerebral. Você apresentará o problema para que possam apresentar uma proposta de solução. Vejamos a sequência de aplicação da estratégia. Planejar a estratégia, abrir a estratégia, formar equipes, definir os facilitadores e secretários, explicar a atividade, executar a atividade, apresentar a atividade e avaliar e encerrar a atividade. Vejamos cada uma. Planejar a estratégia. Selecione a aula e planeje sua execução. Lembrando que sempre parto do princípio que o seu plano de ensino e o seu plano de aula já estão com os objetivos de aprendizagem definidos e, é claro, foram consideradas competências técnicas e comportamentais. Ok, pense em como você vai abordar o tema. Depois que o tema já foi abordado, elabore ou selecione um caso ou uma situação na qual seus alunos deverão propor uma solução. Ok, então selecione os textos ou vídeos que deverão ser consultados. Anote tudo e trace uma estratégia de desenvolvimento da aula. Escreva um enunciado que deve conter o problema ou a situação, os objetivos de aprendizagem e os critérios de avaliação, a duração da atividade, a forma de entrega da atividade e, se necessário, inclua outros itens que você achar pertinente. Planeje como será realizado o encerramento, etapa em que você auxiliará a turma a fazer uma análise do que foi trabalhado e irá rever os objetivos de aprendizagem, fazendo uma avaliação do processo. Enfim, planeje em detalhes como será a estratégia desde o momento em que você anuncia a atividade até o seu encerramento. Quando chegar o dia de aplicar a estratégia, então você vai abrir estratégia. Atribuição, professor. Nesse momento, você deverá comunicar à turma que será realizada a estratégia ativa de aprendizagem tempestade cerebral. E deverá explicar a estratégia caso a turma ainda não tenha conhecimento dela. Quando estiver explicando passo a passo da estratégia, ressalte os 2 princípios da tempestade cerebral, atraso do julgamento e criatividade em quantidade e qualidade, e as 4 regras. Críticas são rejeitadas, criatividade é bem-vinda, quantidade é necessária e, por fim, combinação e aperfeiçoamento também são necessárias. Ressalte também os conceitos de pensamento convergente e divergente. Uma observação: existem algumas variações para a aplicação desta técnica. Vou apresentar uma delas. Então vamos lá.
Agora é hora de formar equipes. Atribuição, professor e aluno. Sempre lembrando, evite que se forme sempre as mesmas equipes. Esteja atento a isso e conscientize a turma sobre a importância de se trabalhar com outras pessoas para que possam desenvolver suas competências comportamentais. Se houver resistência, negocie, sempre conscientizando-os sobre a importância de todos saberem trabalhar com todos. Bem, você já sabe que eu gosto da citação de Peter Drucker: pessoas são contratadas por suas competências técnicas e demitidas por seus comportamentos. Mas na internet tem muita citação sobre trabalho em equipe. Vou trazer uma delas, uma de Steve Jobs. Coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são construídos por uma única pessoa, e sim por uma equipe. Então, saber trabalhar em equipe é uma competência essencial no mundo de hoje. Ok, agora é a hora de definir os facilitadores e secretários de cada equipe. Atribuição, professor e aluno. Nesse momento deve-se 1. Escolher a pessoa que conduzirá a estratégia, ou seja, o facilitador de cada equipe. Escolher o secretário, a pessoa que será responsável pelo controle do tempo e aí irá auxiliar o facilitador durante a atividade. Isso é muito importante. O tempo deve ser levado a sério. Você deve colocar esse item como critério de avaliação. Importante: as equipes podem escolher outro ambiente para trabalhar, ou seja, você pode permitir que saiam de sala de aula, pois pode haver muito barulho na hora da execução da estratégia. Bem, a estratégia já foi explicada, agora é hora de explicar a atividade que será realizada. Nesse momento, você entrega o material para cada equipe. Uma cópia da atividade que você elaborou e dos documentos Tempestade Cerebral, Acompanhamento da Atividade e Tempestade Cerebral, Etapas, será entregue para cada equipe. Uma cópia da autoavaliação será entregue para cada aluno. Agora vamos explicar a atividade. Atribuição, professor. Essa etapa é muito importante e é nesse momento que você dirá às equipes o que espera que eles façam. Para isso, como já disse anteriormente, a clareza na comunicação é fundamental. Então, leia com eles o enunciado e, ao término, solicite que algum aluno diga o que entendeu. Se ele estiver correto, pergunte à turma se entenderam da mesma forma e faça os ajustes necessários. Como você sabe, o importante é sair desse momento tendo a certeza de que todos entenderam o que é esperado da atividade, qual produto será entregue, em qual prazo, quais os critérios de avaliação e outros itens relevantes. Assim que terminar, solicite que preencha um item quanto ao entendimento da atividade do documento Acompanhamento da Atividade. Esse documento é do aluno e ficará com ele até o final da atividade. Então, relembrando, já abrimos as estratégias, as equipes já foram formadas e seus facilitadores e secretários definidos, a atividade já foi explicada e as dúvidas já foram tiradas. Então, mãos à obra. É hora de executar a atividade. Atribuição, aluno. A execução terá 4 momentos. Momento 1. Antes de começar, o facilitador deve repetir os 2 princípios e as 4 regras e deve reler para todos o passo a passo da estratégia e confirmar se todos entenderam. Deve também lembrar que, além de terem um objetivo a cumprir, todos devem aproveitar o momento para se perceber e perceber o outro, atuando com respeito, sabendo ouvir atentamente e mantendo a mente aberta para todas as contribuições. Lembrando que o sucesso da atividade dependerá de todos. Pode ser interessante que o facilitador faça referência aos 4 Cs. Outro item importante: o facilitador deve alertar sua equipe para
não interromperem o fluxo criativo, eliminarem qualquer distração, celular, conversas paralelas e transformarem esse momento em momentos cujas contribuições serão curtas e objetivas e não palestras. Depois, o facilitador apresenta o problema, ou seja, lê o enunciado. Momento 2. Etapa divergente. Agora é a etapa do levantamento de ideias, que pode levar de 10 a 15 minutos a depender do problema. Aqui os princípios e as regras são aplicadas. Nenhum julgamento e todas as ideias são bem-vindas. O facilitador deve incentivar a criatividade e a participação de todos, lembrando que o controle do tempo é responsabilidade do secretário. O facilitador escreverá as contribuições de todos em um quadro, flipchart, papel, sem escrever o nome da pessoa, só a contribuição. Lembrando que não deverá haver tratamento especial para os colegas. Todos os participantes e suas contribuições serão consideradas da mesma forma. Importante: o facilitador deve moderar a discussão com equilíbrio. Nesse momento, não importa se as sugestões são boas ou não, o que importa é a fluência de ideias. Uma ideia que pode parecer não tão boa pode ser a que dará mais certo ao final, por isso, mente aberta. Momento 3. Etapa convergente, de 10 a 15 minutos. Nesse momento, a equipe fará a avaliação e seleção das contribuições apresentadas. Para isso, deverão alinhar as ideias por meio de consenso e, a seguir, agrupá-las e consolidá-las considerando a viabilidade de execução da solução apresentada. Momento 4. Encerramento, aproximadamente 10 minutos. Nesse momento, a equipe escreve a proposta de solução que será apresentada à turma. Após terminado o tempo, é hora de apresentar a atividade, atribuição aluno. Nesse momento, solicite que façam uma grande roda. Cada equipe faz sua apresentação. Após a apresentação, você fará as suas considerações junto com a turma. Após o término das apresentações, é hora de avaliar a atividade, atribuição, professor e aluno. Primeiramente, solicite que os alunos preencham a autoavaliação e depois a avaliação da equipe que está no documento acompanhamento da atividade. Enquanto eles realizam o preenchimento, consolide sua avaliação. A seguir, como se trata da solução de um problema, é importante verificar sua viabilidade e outros critérios que você incluiu no enunciado da atividade. Sempre considere duas perspectivas, competências técnicas e comportamentais. Sugestão de critérios de avaliação. Observação das habilidades dos alunos na apresentação das ideias quanto à criatividade, concisão, logicidade, desempenho individual e da equipe na descoberta de soluções apropriadas ao problema apresentado, desempenho do facilitador na mediação da estratégia, aplicabilidade e pertinência da solução proposta e, por fim, representatividade do conteúdo trabalhado vinculado aos objetivos de aprendizagem. A seguir, leia os objetivos de aprendizagem e pergunte às equipes se consideram que os objetivos de aprendizagem foram alcançados. Escute o que eles falam. Ao final, faça sua análise e verifique se eles realmente foram alcançados e se houve evolução no desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais. Em caso negativo, justifique sua avaliação. Com o propósito de melhorar sempre, solicite da turma o feedback com relação à aplicação da estratégia. Escute-os atentamente e faça anotações. Fique aberto a possíveis críticas e sugestões. E lembre-se, procure não justificar. E, se houver críticas, peça imediatamente uma proposta de solução. Não deixe que eles fiquem no problema.
incentive-os a procurar uma solução e pense em considerá-la. Ao final, parabenize o esforço de todos. Terminada a aplicação da estratégia, é hora de você fazer a sua avaliação. Reflita como está o desenvolvimento de suas competências técnicas e comportamentais no âmbito da docência. Esse tempo é seu. Chegamos ao final dessa aula. Lembre-se de fazer as atividades e a autoavaliação. Se você se sente seguro com os temas abordados, avance o estudo. Lembre-se que você pode rever o tema a qualquer momento. E amanhã, em sala de aula, seja a sua melhor versão. Até a próxima aula.